E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do Marco Mercado Fotografia. Dessa vez tenho dois amigos convidados especiais e muito queridos. O Wellington Carlos das Virgin Marques, conhecido como Lele Abdala. Ele foi modelo por anos, depois se encantou com as artes cênicas e trabalhou por 22 anos como ator, inclusive em Chiquititas. Yes. Aos 30 anos, teve uma catarse profunda sobre o sentido da vida e foi se curar por meio do Tantra. E aí que ele decidiu fazer vários cursos holísticos e começou a atender em pouco tempo, né? Exatamente, amor. Já foram 13 anos disso, né? 13 anos de tratamento. Que é ótimo. 8.000 atendimentos e 1.600 alunos formados. Exatamente. Só alegria e glória. Amém. E bom, Gratidão. temos o André Molinari, um provocador da consciência, filósofo, teosofista, oraculista, sacerdote de candomblé e curador tântrico, multifacético. Multitask. Com mais de 15.000 vidas tocadas e transformadas através de tratamentos energéticos e espirituais. Há mais de 25 anos, trilhando sua jornada rumo a seu equilíbrio e encontro da sua essência, de seu verdadeiro ser. Trabalhando no meio corporativo por mais de 20 anos, quando 2020, uma virada para muitas pessoas, Sim. fez a escolha de se dedicar a isso que verdadeiramente ama, que é o Tantra, né? Tantra e todas as possibilidades de energia, Marco. Literalmente, é virar a chave para encontrar você. Uou. É virar a chave para Profundo. encontrar você. Que o que a gente vai tentar desenvolver no podcast é conhecer mais o que é o Tantra em realidade e todas as áreas que entram em relação com eles, né? Uhum. Qual que é a diferença? Porque a gente vai falar sobre Tantra e nossa sexualidade e nossa sensualidade e também como isso ajuda a nossa autoestima. Vamos diferenciar o que é sexualidade e sensualidade para vocês? Claro. Amor, primeiro de tudo, gratidão, amor, pelo convite. Obrigado. E a gente já gravou algumas vezes em outros momentos. A gente nunca falou sobre Tantra em podcast. Super gratidão de verdade pelo espaço. Amores, vamos lá. Gratidão, né? Mais uma vez. Sexualidade e sensualidade. Quando a gente fala de sexualidade, a gente tá falando dessa energia mesmo, propriamente dita, do sexo, né? A coisa do toque, do físico e tudo mais, nesse espectro. Quando a gente tá falando da sensualidade, é o que antevém a isso, é a energia disso. Que dentro da terapia holística e também comportamental, a gente chama de sexualness, que é a energia do sexo. A energia do sexo, propriamente dita, ela não precisa acontecer o sexo, ela só antevém. Sabe aquelas pessoas que você conhece que estão extremamente... Sex appeal. Isso! Aquelas mulheres ou aqueles homens que estão o tempo inteiro te seduzindo com o olhar, com aquela coisa, sabe aquela coisa? Você deve conhecer pessoas assim. Então, isso é o sexualness. A pessoa que sabe usar bem essa energia, ela pode conquistar o mundo. Porque não tem a ver com o sexo propriamente dito. Tem a ver com a energia dele, que é extremamente encantadora nessa Que às realidade. vezes é inconsciente, né? São Exatamente. atitudes inconscientes que estão muito relacionadas com o objetivo biológico de o ato sexual. Mas é esse chamado de aparelhamento e não o sexo em si, E né? que não tem a ver com beleza, né? Porque tem muitas pessoas que não, sei lá, não tem aqueles atributos. Às vezes uno chega a conhecer essa pessoa, mas ele não é bonito, mas tem Tem uma essa energia, caída. um sexualness, uma coisa que você fica doido pela pessoa, você faz de tudo por ela, porque ela tá te conquistando all the time. Muito louco porque há pessoas que o prazer está no ato da conquista e não no ato da cópula. O prazer delas, o driver delas é esse exatamente de conquistar, é de ser essa energia, né, de convite. A gente fala muito no Tantra sobre o convite. Convidar as energias, convidar seu corpo, convidar sua mente, convidar seu ser para todas essas mecânicas. Então essa sexualidade, ela é extremamente fundamental para que a gente viva mais feliz também, né? E isso também é terapêutico, né? Porque, assim, falo com lugar de fala, eu era essa pessoa, né, da conquista. Eu adorava conquistar o tempo inteiro. Só que, assim, eu ainda gosto. Só que hoje em dia tem um propósito, né? Antigamente era sem propósito. Era como uma pessoa desempoderada, que aí ela começa, sei lá, a ficar um pouquinho mais bonitinha, faz uma academia, acontece tal coisa. Então eu percebi que eu também podia.
Talvez tenha a ver com o meu histórico, né? Por ser uma pessoa preta, com 40 anos, veio de um lugar diferente e tudo mais. E aí, quando eu comecei a perceber e achar que eu era bonito, eu comecei a ter essa possibilidade de querer conquistar pessoas. Então, eu fiz isso muito para ganho pessoal. E aí, graças a Deus, isso foi dissipado com terapia. Fui fazendo muita terapia e para olhar para essa questão, né, do porquê que eu faço isso? Qual que é o ganho que eu tenho nisso? Qual que é essa realidade? O que que isso está trazendo para mim? O porquê que eu entro nesse lugar? Quando eu dissipei isso, através de muitas contribuições, aliás, do André, né, que o André sempre falava, ah lá, você tá conquistando, ah lá, você tá seduzindo. Então não tem essa necessidade, foi muito curador para mim. Exatamente. Que aí que já fazemos essa relação com a autoestima e a autoimagem, né? Super. Porque quando a gente está feliz conosco mesmo, com o nosso interior, reconciliados conosco e feliz com nós, aí que a gente se expressa com as outras pessoas e se relaciona de uma maneira mais saudável, né? Então, o cuidar-se e amar-se tem que ser de dentro para fora e não precisar desse entorno para poder se sentir bem, né? E quando a gente fala do Tantra, porque acho que tem muita desinformação, Muita. né? A desinformação às vezes pode se dar por causa de uma informação ou por um excesso dela. Tem ruídos também, né? Ruído, o que chamamos de ruído. É. Atualmente, acho que há uma desinformação por excesso de informação, mais informação errônea. Então, para isso que também gostei de convidar vocês para poder saber o que é Tantra. Vamos lá, Marco. O que é o Tantra? Para as pessoas, a gente vai trazer aqui para vocês uma definição muito clássica do que é o Tantra, né? Nós trabalhamos com o espaço de cura tântrica, então isso está alicerçado no Tantra hindu, que tem aproximadamente 6.000 anos de história com práticas tribais, onde esses processos eram criados para conectar corpos, pessoas, mentes e consciências. O Tantra ele é uma filosofia de vida. A massagem tântrica ela é um braço, ela é um pedacinho do que é Tantra. Tantra é muito maior do que isso. Muito maior. Tantra vai nos convidar a fazer respirações conscientes, a olhar para a nossa alimentação, a olhar para o nosso corpo, ao nosso autocuidado. Tantra requer muita disciplina. Indumentária. Para vocês, já vou deixar uma dica aqui para vocês. Se vocês estão aí percebendo que a vida tá meio sem graça, meio sem vida, utilizem-se da cor vermelha no seu dia a dia. E vermelho em tudo. Na alimentação, no vestir, no decorar a casa e nos ambientes que você sinta uma falta de energia. O vermelho está automaticamente ligado à energia tântrica, porque a energia tântrica, ou tantra, que todos os corpos têm, ela está embasada no nosso chakra básico, que fica ali no períneo, perto das nossas áreas genitais. Esse chakra ele é uma corneta virada para baixo e ele capta a energia telúrica da Terra. E a energia tântrica ela é uma energia da Terra, uma energia de vida. Então, quando você traz essa energia, né? Isso, quando você traz a energia, ela entra no corpo e ela começa a expandir. Então, o Tantra vai falar dessas práticas, tá? Ele vai falar exatamente desse espaço de empoderar os nossos corpos com responsabilidade. Tantra sem responsabilidade pode muitas vezes piorar um estado energético ao invés de curar um estado E o energético. que é interessante também, só para fazer um aspas, quando ele falou do vermelho, olha que legal, inconscientemente todos nós já sabemos disso. A mulher, eu vou falar de uma maneira popular, gente, mas a gente sabe que em tempos de outrora, ou talvez até nesses tempos, a mulher quando ela queria provocar, ou quando ela queria trazer alguém, um batonzão vermelho. Os atores, para quem conhece um pouco de arte, quando eles vão estrear um espetáculo, eu fui ator durante anos, sou ator também ainda, né? Eles usavam cueca vermelha, para mulher, né? Lingerie vermelha. Então essa cor já é uma cor que tá aqui no nosso subconsciente de expansão mesmo, de atração de coisas positivas para essa realidade. Mas isso acontece em todos os âmbitos, inclusive para a área da publicidade e marketing. Sempre o vermelho é para atrair atenção, né? E não está relacionado com
com amor pode estar relacionado. Em realidade, são sentimentos intensos, né? Tudo que é um sentimento intenso, aí vai o vermelho. Quando né? você tá Temos vendendo algo. Coca-Cola, temos Sim. as hambúrguer McDonald's, temos várias empresas que usam o vermelho porque é algo chamativo. Que às vezes temos esse medo de usar justamente por isso, porque é algo empoderado, algo imponente, né? Tô te chamando a atenção, Tá né? chamando a atenção. Quando a gente tá na internet vendendo alguma coisa, um curso ou algo, a gente coloca ali em vermelho, né? As letras ali garrafais, o que você quer, a mensagem que você quer passar. É muito simples, é só você olhar, vai na prateleira do supermercado. A palavra promoção tá em que cor? Vermelho. Em vermelho. Né? O vermelho ele é uma cor estimulante, provocativa. E é muito louco, porque olha, só trazendo um correlato bem curtinho aqui. O touro, ele vê tudo em preto e branco. Só o vermelho que ressalta. Só o vermelho que ele consegue enxergar, que é o que estimula a energia de fúria ou de agressividade dele. Então essa energia, essa vibração Tá intrínseco. que o vermelho emite no nosso campo nos estimula a ser mais vivos. Por isso que o Tantra está intimamente ligado. Então, coma tomate, coma morango, coma beterraba. Se alimente de vermelho, traga essa energia para dentro do seu corpo. Por mais que você não saiba disso, tá intrínseco nas nossas moléculas. Na nossa história DNA. Na memória celular. Quando a gente estuda um pouco de neuromarketing, uno descobre muitos desses mensagens que estão ocultos, né? Que o subconsciente às vezes capta com maior porcentagem essas mensagens ocultos que o que são diretamente lançados, né? Exatamente. Sim, exatamente. Só voltando para o Tantra, como pode melhorar a prática do método tântrico na nossa sexualidade? O Tantra ele pode melhorar de várias formas. Em primeiro lugar, ele vai melhorar com esse empoderamento, né? Sim. A gente tem um lugar ainda de precisar muito do outro. Que é o que você falou aqui em algum momento, de não tem nada fora, tá tudo dentro. Quando você começa a trabalhar com esse espaço de estar dentro, como o Tantra é terapêutico, ele vai trabalhar essas emoções. Quais são as suas emoções? Quais são os seus desejos? Quais são as suas vontades? O Tantra também é um espaço extremamente espiritual, religioso também, de autoconhecimento. Você pode realizar várias práticas tântricas, lembrando que o Tantra não tem só a ver com sexo, né? Com as práticas das manobras no órgão genital, são várias outras questões, como meditação, roupas, enfim, muitas coisas que você pode fazer para acessar esse espaço do Tantra. Quando você começa a acessar isso, você começa a transformar muitas coisas da sua vida, principalmente com esse autoconhecimento, com esse empoderamento, com essa aceitação do seu ser. O primeiro lugar para conseguir transformar uma coisa é aceitando ela. Aí a gente consegue ultrapassar esse lugar para algo mais expansivo. Eu acho que nossa sociedade faz sentir vergonha de nosso sexo, né? de nossa sexualidade. Então, acho que o Tantra pode nos ajudar em duas maneiras. Em nos relacionar conosco mesmo, porque a gente precisa conhecer quais são nossas zonas erógenas, quais são nossos gostos, para poder expressar a nosso parceiro ou parceira que gostamos, para que esse ato sexual seja um intercâmbio energético positivo para ambos. Você né? entrou num ponto sensacional. A sociedade nos imputou um certo tabu em relação ao sexo. É muito Vergonha, doido. né? Vergonha do vergonhoso. sexo. É tão vergonhoso, mas todo mundo ama fazer. O brasileiro é um público que mais consome da pornografia. Então, as pessoas gostam disso também, não é? Então, é tão vergonhoso, mas assim, quando você posta, já faz um teste. Vamos falar de rede social. Se você posta ali uma foto de um trabalho, alguma coisa, vou dar um exemplo aqui, você vai ter lá 100 likes. Posta alguma coisa mais sensual, bebê. Só pra você perceber como que vai ser o engajamento disso. Então, como que você pode não gostar? Percebe, você não gosta, mas você não consome e você gosta. Você sabe que eu fiz um teste há 3 anos atrás, eu postei uma foto de bumbum. Apenas bumbum, gente. Apenas bumbum. Bumbum todo mundo tem, lindo ser. Não é um órgão sexual, né? É um bumbum. Eu perdi pelo menos uns 300, 350 seguidores. Porque tem pessoas que têm pontos de vista em relação a isso e não deveria ter. A gente precisa trabalhar isso. Não foi denunciado e bloqueado, porque o pessoal é ruim. Era só um bumbum. Então tem muita questão, tem muito tabu, tem muito ponto de vista, projeção expectativa. A gente acha que uma pessoa que é terapeuta, ela não pode postar uma foto de bumbum, porque ela tem que estar santificada o tempo inteiro e falando de mantras e de orações. E a gente precisa destruir, descriar isso daí, gente. A gente precisa repaginar esse lugar. Sim. Excelente. Partindo da premissa que nosso corpo é um templo para nossa alma, quais são as contribuições da Tantra no trabalho da autoimagem? É muito interessante essa pergunta, Marco. Eu gosto dela
pelo que eu gosto muito de fazer alusões. Eu gosto de trabalhar muito com alusões, né? E trazer aí umas imagens mentais para todo mundo. Vamos lá, a gente vai para a igreja. A gente vai para a igreja, aquela cerimônia, aquele culto xoxo, que ninguém responde a cantiga lá, o hino, o padre com uma preguiça, o pastor com uma preguiça, o líder religioso ali com uma preguiça. Você tem vontade de voltar lá? Provavelmente não. Aí você vai visitar uma igreja onde todo mundo louva, onde todo mundo pula, se abraça, onde tem aquela efusão de energia, aquela muvuca, aquele vucu-vucu, que você chega a se arrepiar inteiro na hora que estão cantando o hino, o louvor ali. Qual igreja será que você vai escolher ir? O nosso corpo é uma igreja, é a nossa igreja, é o nosso templo. Sim. E o Tantra é essa festa, essa celebração dentro do nosso templo. Se a sua vida tá meio o primeiro culto, eu acho que você precisa conhecer um culto tântrico dentro do seu corpo. Porque a primeira coisa que o Tantra vai fazer, ele vai soltar, se você estiver aberto em estado de vulnerabilidade, né? É ótimo a gente falar sobre isso também. Tem muitas pessoas que recebem qualquer tipo de terapia, convencional ou holística, e elas ainda não estão abertas para receber. Você vai, você paga o valor do terapeuta, mas você não tá aberto. E o terapeuta percebe. Tem uma barreira entre vocês. E que deve ser difícil romper. Sim. E cada Talvez um tem seja um tempo processo, também. né? Vai Isso. precisar de Isso. não na terapia, talvez uma quantidade. Várias sessões, um para protocolo. você, porque também pode ser invasivo e traumático, né? Exatamente. Então vocês também têm que, acho que devem ter toque, ter essa Exatamente. delicadeza Tem para uma identificar conversa até também onde anterior. você pode chegar com o paciente, né? Porque isso- quando a pessoa tem essas questões, né, ela na grande maioria das vezes, ela tem uma dificuldade de receber. E se você tem uma dificuldade de receber, você vai receber. Só que imagina assim, que existe uma água que está sendo jogada em você. Essa água ali de expansão, de prosperidade, de energias boas, de não julgamento. Só que você levantou um lençol. Essa água vai chegar até você? Vai. Só que ela vai respingar, né? Sim. É como uma terapia. Então é muito importante a gente trabalhar a permissão, a vulnerabilidade, esse espaço mesmo de barreiras abertas, para que a gente consiga receber de tudo e de todos nessa realidade. Muitas pessoas podem transformar suas vidas com uma sessão. Não só de Tantra. Com uma sessão de terapia, com uma sessão... Uma sessão! Se você estiver aberto de fato para receber. O quanto as pessoas estão de fato abertas para receber. Eu fiz uma sessão num senhor de 65 anos, com muitas questões, mas ele estava aberto para receber. Ele foi lá para receber com as moléculas dele. Foi uma das sessões, que a gente fala muito dessa sessão, inclusive, né? Foi uma das sessões mais incríveis que eu fiz. E ele estava com algumas questões, né? Ele não ficava mais... não tinha mais ereção. Porém, ele teve 17 orgasmos secos. Ok, estamos falando só da parte física, né? Ele mandou um áudio depois me dizendo que ele não chorava mais há mais de 3 anos. Ele não conseguia chorar, não vinha. E depois da primeira sessão de Tantra, ele teve uma crise de choro na casa dele. Nossa. Mas assim, não era um choro de tristeza, era um soltar, sabe? Era alívio. Isso, era um alívio. Ele começou a catarse chorar, ele liberada. começou a se emocionar de novo com as músicas. Algo foi liberado do corpo, do campo Ele energético não se dele. está permitindo sentir, né? Sim, Então, tava como bloqueado por o mais sentir. que a energia sexual é um sentimento intenso. Tá englobado. Então, em tudo. seguramente isso desencadeou a ele conseguir liberar outros sentimentos. Percebe internos, como né? muitas coisas podem acontecer? Agora, quando você está aberto para de fato receber uma sessão terapêutica, que pode ser uma contribuição e mudar a sua vida, ou quando você não está aberto para receber. Só uma ressalva curta aqui, é sempre importante, e eu acho que essa é uma informação que a gente traz para vocês. É muito importante de que se você escolher receber da cura tântrica, dessa energia, dessa mecânica, que você procure profissionais capacitados, habilitados, idôneos, com referência, não julgando os profissionais que trabalham nessa área, não é sobre espaço de julgamento. Porém, o Tantra, ele tem uma abordagem terapêutica muito profunda. E é como, por exemplo, eu dar uma faca na mão de uma criança de 2 anos. Grandes acidentes podem acontecer ali. Agora, se eu dou uma faca para uma pessoa que já tem ali a sua maioridade, sabe lidar com aquilo, Vai cortar tem uma cebola, pronto. vai fazer o que é necessário ser feito dentro de uma situação. Sim. Tá? Então é muito importante a gente olhar também para esse espaço de capacitação. E tem muitos terapeutas, Muito, gente. muitos Não é terapeutas só eu e o André, não. Tem maravilhosos, pessoas tá? incríveis em São Paulo, fora de São Paulo. fora de São Paulo, que podem contribuir aí com o seu processo. Justamente quando eu até na fotografia, tudo que é relacionado com nossa nudez, com ficar vulneráveis, porque
a gente fica vulnerável na hora de realizar um ensaio sensual ou algo referido ao nosso corpo. Nós já vamos quebrando várias barreiras até chegar lá. Então, se você não investiga quem que vai ser o profissional a quem você vai ficar vulnerável e vai confiar, pode ser traumático, né? Sim, E pode exatamente. você se fechar muito mais. E demorar bastante em tentar de novo ficar aberto, né? Sim, ao invés de haver uma evolução, tem uma involução. Você se fecha, você se tranca. E ainda mais dentro da mecânica tântrica. Porque a gente já está lidando com uma energia extremamente julgada e rotulada. A gente já está lidando num espaço muito pisando em ovos. Né, andando no fio da navalha. Por quê? A maioria dos corpos, Marcos, elas trazem memórias de abuso em algum momento. Abuso na infância, abuso sexual, abuso psicológico, abuso emocional. E tudo isso fica trancado dentro do corpo. E é por isso que o Tantra é tão curativo. Porque ele vai liberando essas memórias e vai fazendo as pazes da gente com o nosso próprio corpo. Por isso que é tão importante as terapias corporais, amados. Não é só o Tantra, tá? Não. Existe yoga, existe pilates, existe muita terapia. Inclusive a musculação é uma terapia corporal. Massagem. Massagem. É muito importante a gente fazer, porque tem muita coisa que pode ser que, não tô dizendo que não vai, pode ser que não saia com uma terapia convencional. Pode ser que você precise de uma terapia pro corpo. Porque tem coisas que estão presas nos nossos corpos. E sai, na grande maioria das vezes, numa terapia dessa. O André fez uma sessão de Tantra num homem. No meio da sessão ele começou a chorar muito. Muito. Levantou, pediu um abraço pro André. O André o abraçou e tal. Ele tinha muitas questões de julgamento, foi julgado a vida inteira, né? Por questões... de sexualidade, de e corpo, tudo mais. assim. E no meio da sessão aquilo foi sendo expurgado do corpo dele. E aí as lágrimas vieram, foi uma sessão extremamente curativa. No meu colo eu tava com uma criança de 3 anos. Um homem de 37 que se tornou uma criança de 3 anos. Que Ele esse foi curador. sentimento sexual muitas vezes está reprimido, né? Sim. Reprimidos, imagina, se eu, graças a Deus, teve a benção de não ter problema no momento de me aceitar como homossexual. Mas não é o caso da maioria. Muitas vezes as pessoas sofrem repressões. Então imagina que ter esse espaço para você já ir explorando áreas erógenas que você tinha vergonha de admitir que você gosta. Exatamente. Né? Sim. Então é um espaço libertador que a pessoa não se otorga por medo. Por Sim. medo a encarar um problema. Não um problema, né? Uma questão. O que eles acham que é um problema por questões da sociedade. Né? E o que é interessante também é que o Tantra ele também baliza questões, ele dá uma centralizada em coisas que estejam talvez pendendo para um lado ou para o outro. Pessoas que têm muita dificuldade para ejacular, pessoas que ejaculam muito rápido, todas essas questões que tá 8 ou 80, o Tantra tende a balizar isso, a centralizar isso para deixar num lugar interessante para a pessoa. Porque, como diz São Tomás de Aquino, virtus in médio, a virtude está no meio do caminho, está no equilíbrio. E o nosso corpo vai buscar equilíbrio o tempo inteiro. Se ele está polarizado, se ele está trabalhando aí nos extremos, algo precisa ser observado, a gente precisa olhar. Como o Lê sempre costuma dizer, e isso é uma grande contribuição, a gente só cura algo que a gente olha para aquilo. Se a gente não olha, a gente é incapaz de curar. Como um machucado no nosso braço. Eu cortei meu braço. Se eu vejo aquele corte, eu vou tratar aquele corte, ele vai se curar. Se eu corto na sola do meu pé e eu não percebo, eu só vou sentir a dor daquilo, mas eu não vou curar aquilo. E aquilo pode reverberar de uma forma muito pior, pode infeccionar, pode subir uma infecção e o meu corpo todo ser tomado por uma doença. Porque a gente chegou num lugar, eu acredito nessa realidade, de normalizar sensações e pensamentos e sentimentos ruins. A gente normalizou a ansiedade, a gente normalizou não se sentir bem, a gente normalizou a bad, a gente não pode normalizar isso, gente. Tudo bem, a gente tá numa consciência, num planeta de consciências díspares, então a gente vai viver entre luz e sombras, a gente vai flutuar, né? A gente vai estar bem, a gente vai estar tão bem assim, isso é um pouco normal. Porém, a gente não pode normalizar o que não é tão bom assim. Para isso, existem pessoas que vão ser grandes contribuições para você. Você precisa entender o que é que não tá legal no teu campo. O que é que não tá legal no seu corpo. Para você poder buscar ajuda e melhorar isso daí. É importante fazer essa introspecção e
eu sei que o mundo vive em uma como se chama? Em algo, uma correria, Sim. né? E às vezes não otorgamos um tempo de analisar esses problemas internos. E eu vejo também muitas vezes que o pessoal já está só recorrendo a medicamentos, por exemplo, para tratar coisas que talvez se possam fazer de uma outra, de outra abordagem, né? Sim. Eu vejo agora só memes de Lexotal, Lexapro, Normalizando isso. normalizando Tem isso. pessoas que têm até capinha de celular, aqui com Rivotril tem musiquinha, né? Rivotril, Pra você tá louca. a gente normalizou, virou meme, é engraçado. Tudo bem, gente, a gente pode rir disso. Nada em contra, porque quando é preciso, Quando é uma contribuição, quando é necessário, sim. aí a medicação. Mas se há outros jeitos de poder você conseguir Eu um acredito bom resultado. piamente na ciência, eu acredito piamente na ciência, porém, meu ponto de vista, gente, que não é uma verdade absoluta, tudo começa na energia, pra mim. Né? De tudo que eu estudo, de tudo que eu pratico, de tudo que eu percebo, tudo começa, vai pro corpo? Vai pro corpo, claro. E aí quem vai cuidar é médico, quem vai cuidar são outras pessoas. Porém, tudo começa na energia, por isso que é tão importante cuidar da sua energia. Eu acho, Tão importante. Eu acho muito pertinente a gente dizer que é chegado o momento de a gente parar de arrancar folhas e curar a raiz. Durante muito tempo, a gente ficou lidando com as folhas, com sintomas das questões, mas sem olhar para a raiz daquilo. O que criou isso? Todas as manifestações, Marco, mentais, do corpo, dos nossos pontos de vista e julgamentos, eles nascem muito antes daquilo se manifestar no corpo. Então, por exemplo, um caso de ansiedade crônica, ele é só uma manifestação, ele é um sintoma de uma outra questão que não foi observada, que a gente chama de espaço da anticonsciência. Foi jogado para um lugar tipo assim, não quero olhar para isso, não quero ver isso, não quero tratar isso. E aquilo vai manifestar. Então, muitas vezes, as pessoas se utilizam das ferramentas que são uma contribuição, como, por exemplo, os medicamentos, para maquiar e continuar no espaço da anticonsciência. Sim. Eu não quero olhar para a raiz disso. Eu vou ficar tratando o sintoma, tratando o sintoma, tratando o sintoma. Porque coloca para baixo do tapete, Porque né? coloca para debaixo do tapete. Leva para inconsciência, como se uma coisa não existisse. E só tem como tratar qualquer questão se você admite, isso existe. Sim. Por exemplo, você tá com inveja. Não tô. Isso vai criando uma coisa em você, vai criando uma energia, vai criando uma história. Você vai somatizando e criando patologias muito mais graves e severas, porque o corpo te fala, atenção. O corpo tá falando o tempo inteiro. Atenção. Você não quer? Tá, vou derramar. O corpo te para. Então é muito interessante, de repente, se você puder admitir, ok, tô dando um exemplo aqui chulo, gente. Ok, estou com inveja. Mas por que eu tô com inveja? O que eu posso fazer sobre isso aqui? Nossa, eu não tô conseguindo soltar a inveja. Vou num terapeuta, vou numa pessoa, vou assistir alguma coisa, vou conversar com tal coisa. Então é muito importante a gente admitir. Tem alguma coisa acontecendo no meu campo que eu preciso, não tô conseguindo lidar com isso sozinho e eu preciso de contribuição. Ponto. Por exemplo, se nos casais, quando tem alguns problemas de casais, muitas vezes por questões sexuais, por uma parte de falta de comunicação, e aí que o Tantra deve ajudar bastante, né? Porque primeiro, quando você já se explora e você entende qual é a tua sexualidade, aí você pode estar hábil para relacionar com o teu parceiro e também perder a vergonha e falar, isso que eu gosto, isso que eu não gosto, vamos melhorar aqui, né? Porque já que a gente está insultando o parceiro de estar falando que um gosta, né? Exatamente. É importante a gente olhar para esse espaço. A gente atende muito casal, né? Lá no Espaço Caminho Sagrado, e na maioria das vezes, casais que estão em um espaço de crise. Tá? Em crise de comunicação, em crise de relacionamento, em crise existencial ali. Ontem, aliás. Né? Ontem, inclusive, a gente teve um casal fazendo terapia conosco. E é interessante que o Tantra ele vai trabalhar 2 espaços fundamentais para que um relacionamento seja um relacionamento saudável. Primeiro, a aceitação do outro ser o outro e respeitar o outro da forma que ele é. Né? Lembrei da frase que a nossa terapeuta fala, que é sensacional. Sim. A gente faz terapia. Que mudou a nossa vida. Nosso relacionamento é ótimo, gente, é maravilhoso. Porém, a gente, pra manter essa vibe, essa vibração, a gente escolhe muito receber terapia. Luiz e Madeira. Chama-se Luiz e Madeira. Um beijo, Luiz. A gente vai te caminhar até esse podcast pra você. Ela fala uma frase uma vez que, nossa, mudou muito a minha vida, do André. Quando 2 pessoas se tornam uma, alguém deixou de existir.
Alguém morreu. E aí aquilo foi muito expansivo. Eu falei, uou! Porque a gente se relaciona nesse lugar, né? Achando que a gente tem que ser É a mesma outro quando, e tal. quando você caça, já o sacerdote fala, né? Agora. Uma só duas carne, um só carnes corpo. moverá num. A sociedade já está. Mais uma vez a a sociedade religião. novamente fala, você vai ter que deixar você de ser você para sacrificar para o outro. Sim, né? sim. Mais uma Então, eu vez a acho que religião, é aí né? que é o problema. Então, são Exatamente. dois indivíduos totalmente diferentes. Se São dois relacionando. sistemas. Dois E então, sistemas. no problema, no momento que você está exigindo que o outro deixe de ser ele para você gostar dele, aqui que está o problema, né? Aí é o que- problema. aí que mora. Nossa. É aí que nasce a morte do relacionamento. Deixa eu te entrevistar. A morte do relacionamento, ela se dá a partir do momento em que eu exijo que o outro cumpra, ou seja, as minhas projeções e expectativas, ou a minha imagem idealizada de quem ele deve ser. É aí que eu mato meu relacionamento. Porque eu tô tolhendo do outro a possibilidade Dele ser. dele ser. É. Dele ser. Então o Tantra, ele entra aqui como uma contribuição no sentido de que quando a gente está fazendo uma sessão de casal, por exemplo, tem um ao lado do outro, recebendo uma sessão de Tantra, cada um de um terapeuta, e os corpos podendo ser eles. E isso não Com as suas significa que, de reações. repente, para uma relação, não possam existir ajustes. Sim. Talvez, né, tenham coisas ali que seja pesado para um, que seja pesado para outro. Conversa é tudo, gente. Eu acredito que duas coisas salvarão o mundo: o amor e a comunicação. Sim. A gente se comunica mal, a gente não fala coisas, a gente deixa o copo encher. Não precisa. Deu um dedinho de água? Fala. Deu 2 dedinhos de água? Fala. A gente espera esse copo transbordar. E aí, quando transborda, tende a ficar ruim, né? É, a única coisa boa a ser transbordada dentro de nós é o amor, como diz Osho. Ah. Osho diz que o amor é uma experiência de transbordamento. Né? Quando você se preenche de amor por você, não é o outro te preencher de amor. Exatamente. Quando você se preenche de amor, você transborda. E ao transbordar, você é capaz de abastecer quem ainda está se preenchendo. Então, a única coisa que a gente escolhe transbordar na realidade é o amor. E saiu na lágrima, não tinha? Vocês falaram muito sobre a cura tântrica. O que a Tantra pode fazer de curador pra gente? De curador por vários aspectos, né? Eu preciso entrar nessa É, aqui. porque então, eu já por vou favor. contar como foi que eu conheci o Tantra. Isso, dando uma é resumida verdade. rápida. Mores, ele já fez a apresentação, né? Trabalhava com isso, com Tantra e com todas essas energias. Com Tantra, ó. Trabalhava com energias holísticas, né? Ferramentas e tudo mais, barra de Axis, Reiki, Theta Healing, 1000 coisas. Fui fazer um curso, conheci um rapaz lá, perguntei do que ele trabalhava, um senhor. Ele falou que trabalhava com Tantra. E aí eu já. A cara, né? Na hora já, tá. E aqui o julgamento já, né? Então. Né? Já veio aqui. Aí ele falou, por que você fez essa cara? Eu falei, não fiz não. Aí ele, fez sim? Eu não fiz A não. clássica ia com final. Ele Isso. fez sim. Aí ele falou, depois vamos falar sobre isso? É. E aí, tipo, eu fiz um, sabe, mental. Eu falei, tá bom. Não tava muito disposto. Tinha muitas questões, tinha muitos pontos de vista. Por isso que a gente fala muito de vulnerabilidade, gente. Sim. Quanto mais em estado de permissão você tá pra receber de todo mundo, cara, você pode estar todo dia crescendo em algum ponto. Se você tem pontos de vista muito fixos sobre as coisas, não tem como você ir além. Por exemplo, se pra mim eu me fechasse, não, Tantra é isso e ponto. Eu não ia receber desse senhor. Eu não ia estar aberto pra ouvi-lo de fato com o meu Inclusive, coração. você está predisposto a que dê errado. Isso. Né? É que o Só ver o erro. profissional não faça o trabalho dele, você fica aí, aqui que vai errar. Quem Aqui tem que vai ponto tá de ruim. vista muito fixo, quem não tá em estado de permissão, nunca tá crescendo. Sim. Porque ele nunca tá absorvendo nada de ninguém. É só a verdade dele que existe no mundo e ponto. Ok, me contou e tudo mais, marcamos uma sessão, uma troca, né? Eu apliquei uma coisa nele, ele aplicou tanto em mim. Gente, e pra ficar nu? Eu achei que eu não tinha questões com o corpo. Nossa, foi extremamente constrangedor e terapêutico ao mesmo tempo. Um paradoxo, né? Constrangedor e terapêutico. E eu fui lá, é religioso, é espiritual. Fui tirando peça por peça, já tinha uma música tocando, Com tomei o meu banho, saí, já tinha uma luz vermelha. Eu falei, meu Deus do Eita. céu, e agora? É agora. Aí eu lembro que eu olhei pra ele e falei, será que eu não posso marcar outro dia? Aí ele falou, não, deita. Deitei. E ele foi extremamente gentil, me senti completamente acolhido. Isso é muito importante em Tantra, né? Zero julgamento. Porque essa energia do julgamento, amores, é uma energia, como a energia da alegria.
A pessoa não precisa estar sorrindo pra você perceber que ela tá alegre, que ela tá good vibe. Você percebe. Todo mundo percebe a energia. E o julgamento também. Então, era zero julgamento, sabe? De corpo pra corpo. Foi 1 hora de sessão que mudou a minha vida. Eu lembro que eu saí de lá, parecia, sei lá, gente, que eu tinha meditado durante 3 horas. Eu saí flutuando. A primeira pessoa que eu liguei foi pro André. André, o que é isso? Você precisa vir conhecer Tantra. Tá vendo? Eu Ele quis falou, me "Sério, corromper. amor?" Eu falei, amado, você não tem noção o que é. Ok, eu tinha questões com dar curso, né? Eu já atendia muito, porém eu não conseguia dar curso, não conseguia montar um grupo, porque eu achava que era... Tinha questões sobre isso, que era muito difícil, tal. Eu fiz uma sessão de Tantra, uma sessão. Em 15 dias eu montei uma classe com 6 alunos. Nossa, parabéns. Então, quer dizer, mexeu nesse chakra, como o André estava falando aqui, né? E já veio o dinheiro também. Então, uma das coisas que pode curar também é essa coisa do dinheiro. Questão financeira. Questão financeira. Tantra é sensacional pra isso, gente. É interessante perceber 2 coisas aqui. A gente fala de cura tântrica por quê, Marco? Por que, pessoal, que a gente fala de cura tântrica? Pela abordagem, primeiro, terapêutica do Tantra. Dessa energia, de utilizar essa energia de uma forma terapêutica. Segundo aspecto, vai curar aspectos do seu ser que não estão curados, por mais que você acredite que esteja curado. Uma das coisas fundamentais que muitas vezes nós estamos dodói é sobre a nossa autoimagem, Sim. Uou. né? Sim. Sobre esse espaço Eu queria falar do meu justamente corpo. quando o Lelê falou de que se sentiu zero julgamento, se sentiu bem com o Isso. corpo, porque é isso que impede a gente fazer muitas coisas Muitas que coisas. gostaríamos de fazer. Muitas. E essa energia de julgamento tá na gente. Eu só tá, fiz... a gente não tá nem O no primeiro outro. juiz é a gente mesmo. A gente não né? tá nem no outro. É muito interessante que eu só fui ter coragem, vamos chamar de coragem, de fazer o meu primeiro ensaio nu depois que eu fiz Tantra. O Tantra curou a minha relação com o meu corpo. Como é que tá a agenda para agendar? Não é? Bora. Então eu, Imagina, casal. eu tive essa questão de hoje reconhecer o meu corpo como belo, como divino, né, como um templo da divindade e templo de mim mesmo, da minha alma, foi curativo e foi curador. Né? Porque curativo é quando mesmo, você né? tapa alguma coisa e curador é quando você resolve aquela questão. Então, essa questão da autoimagem, ela vai ficar muito mais leve. Porque, primeiro, não há dentro do Tantra espaço para o julgamento, para a energia nem para a palavra do julgamento. Um bom terapeuta não julga, gente. Jamais. A ideia é essa. E a gente não usa a palavra jamais no campo terapêutico, mas aqui ela se faz Não dá muito pra falar que pertinente. todo mundo não vai te julgar, mas a ideia é que um terapeuta, você tá ali pra trabalhar isso. Então o terapeuta vai tratar essas questões no seu corpo. É zero julgamento, é acolhimento, é dissipação de todas essas coisas que estão presas no seu corpo, no seu campo também, e te impedem de ser mais, de chegar até onde você escolhe chegar. Isso, e há outras questões, claro, o Tantra vai trabalhar outras questões, mas o Lê falou de uma coisa muito importante aqui, interessante. Muitas vezes as nossas questões financeiras, elas estão alicerçadas no nosso campo emocional, sexual e de autoimagem, na velha política da meritocracia. Meritocracia. Tá? Essa política da meritocracia de eu não mereço porque eu não tenho um corpo legal, porque eu não tenho isso, porque eu não faço aquilo, porque toda essa questão, ela nos alicerça e ela emperra, ela ancora a nossa vida financeira também. E o Tantra, ele nasce, essa energia tântrica, ela tem o seu berço no mesmo local que a energia do dinheiro, da prosperidade e da abundância habitam, que é chakra básico, que são energias de sobrevivência e de subsistência da realidade. Então, quando você libera a energia tântrica do teu corpo e se conecta com a energia tântrica da Terra, o fluxo financeiro começa a girar também na tua vida. Por que que isso acontece? Porque o nosso corpo ele é inteligente e energia não tem julgamento. Você não libera energia seletiva. Teu corpo não vai falar, não, vou liberar só energia sexual. Não, vou liberar só energia de saúde. Não, ele libera. Ele libera tudo. Aliás, muitas pessoas, terapeuticamente falando aqui, muitas pessoas que, a grande maioria, não vou dizer todo mundo, que estão muito acima do peso, são pessoas que têm muita coisa guardada. Elas têm dificuldade de soltar. São pessoas que foram vilipendiadas, que foram abusadas, são pessoas que guardam muita mágoa, muito ranço. Isso vai criando um espaço dentro de você. E vai criando gordura. Camadas Então, de quando proteção, você... né? Hã? Camadas de proteção, né? De Camadas de afastamento. proteção, exatamente isso. Então, quando você recebe terapia de qualquer tipo, inclusive Tantra, você tende a soltar isso mais também. Teve 2 casos de pessoas que
que foram receber Tantra por outras questões e que conseguiram eliminar aí 5 quilos. Até me mandaram um áudio depois, nossa, Lelê, eu não tava conseguindo tal, e eu falei, Tantra também serve pra Aí, isso. gente, Tantra emagrece, bora. Serve pra muitas questões. Va a ser éxito esa agenda. Aliás, entre dinheiro e... existe uma diferença. Fala de dinheiro e emagrecer, não tá? Existe uma diferença muito grande entre massagem tântrica, também tem que deixar isso claro aqui, e Tantra. O que nós fazemos não é massagem Tantra. Não porque a gente não gosta, a gente ama massagem. A gente só não se especializou, já tem bastante pessoa, bastante gente fazendo isso, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Massagem tântrica. A gente se especializou nas 18 manobras de Tantra raiz. A gente faz Tantra raiz, puro, limpinho no corpo. É sobre isso? Aliás, já é um gancho interessante para falar dessa popularização errônea sobre Tantra, né? O que acontece? Houve uma virada de chave, como a gente já trouxe para vocês um pouco de clareza, o Tantra ele nasce há milênios, há muitos milênios atrás. E ele se situava apenas no Oriente, na Índia, praticamente, no Tibete, depois foi para Tailândia, ficou circulando naquela região. Na década de 70, houve uma ocidentalização do Tantra, principalmente com Osho. Osho traz para os Estados Unidos o Tantra com uma nova roupagem chamada de Neo-Tantra. Mas o que acontece? Ele ainda traz o Tantra raiz com uma questão de consciência, né, uma questão energética e de cura. Porém, colidiu e coincidiu com a época da liberação sexual, do Woodstock, de todo aquele movimento de sexo livre, né? De Tudo todo mundo. aquilo que a gente já sabe, todo mundo aconteceu já sabe. Woodstock, não precisamos E entrar em detalhes. algumas pessoas que não estavam ainda no aspecto de consciência e de religiosidade do Tantra se apropriaram das práticas do Tantra e trouxeram para dentro do movimento do amor livre. E foi aí que houve essa girada de chave do Tantra, onde ele se popularizou, mas como uma prática desenfreada de vida sem regras. E o Tantra não é isso. Muito pelo contrário. Pelo contrário. O Tantra exige muita disciplina, muita meditação, muita respiração. Muitas vezes uma sessão de Tantra, a gente nem chega nas manobras específicas do Tantra, porque na respiração tântrica o orgasmo já acontece. Porque essa energia está dentro do nosso Mas corpo. como assim um homem ter orgasmo seco? Isso não é coisa pra mulher? Eu nunca tive, Lelê. Te garanto que no Tantra você terá. Orgasmo seco. Orgasmo Sem seco. ejaculação. Sem ejaculação. Sem ejaculação. No Tantra você terá. Você tem todas A as... característica é esse Qual que é a característica do orgasmo seco? Todos aqueles movimentos involuntários, musculares e aquela explosão, aquele caos do orgasmo, ele acontece. Porque a Só gente que não tira sai o líquido do seu sexo. corpo. Porque a gente tira o sexo do órgão genital. Sim, Você leva pro corpo inteiro. você leva pro corpo. Né? Porque o Tantra ele é sensorial. Então o Tantra, um dos convites do Tantra é justamente esse. Tem atividades, né, que se juntam os casais, Tem, vivências lindas, tem. tipo, aí uma transferência energética, né, sim. Tem muita coisa. tato. Tem a ver toque também. Tem uma mulher muito conhecida no mundo chamada Nádia Cobra, se eu não me Diana engano. Cobra. Acho que é Nádia. Nádia ou Diana, eu não lembro. Alguma coisa É assim. da Costa alguma Rica. coisa cobra. É da Costa Rica. E ela faz um tantra incrível, gente, energético, que ela não toca. E a pessoa até ejacula. Sim. Tem vídeos disso na internet inteira rolando. Ela é sensacional. Tem um documentário muito interessante em que um dos episódios é a respeito dessa modalidade de Tantra, que é aquele documentário que tá na Netflix, chamado Healing com a Gwyneth Paltrow. Tá? Em um dos episódios ela vai experimentar a prática do Tantra sem toque, ou do Tantra energético. Né? Curador também, com abordagem terapêutica. Sim. E ela fica encantada com aquilo. Porque é assim, de verdade, é curador você, primeiro, perceber que o seu corpo é capaz de ter prazer além do seu genital. Isso é uma das consciências mais interessantes do Tantra. E segundo, que você não precisa muitas vezes do toque para que o seu campo possa reagir e liberar todas as memórias e dores que ele possivelmente carrega. Eu acho que quando houve essa ocidentalização do Tantra, quando como o sexo que mais vende, eu acho que por isso pegou, né? Vamos a comercializar sexualmente essas práticas orientais. Sim. E o outro não importa, né? O outro não importa, vamos no que vai vamos pegar no que vende, no que cria din-din. Porque, na verdade, são dois... imagina que o Tantra, ele abarca os dois pilares que controlam a humanidade. Dinheiro e sexo. Sim. Os dois pilares.
né? Só que o Tantra, ele não abarca o sexo, ele trabalha a energia sexual ou a energia que é liberada também no sexo, né? E que quando você libera, cria dinheiro. Então, tá ali, né? Vamos vender isso daqui como a ferramenta mágica que vai trazer a leveza para toda a vida. Exatamente. Como podemos explorar o Tantra sozinho? Você pode? Sim, Ótima pergunta. pode, ótima. A gente pode explorar o Tantra. Bom, se a gente for procurar, infelizmente, né? Como a gente sabe que isso se popularizou de uma forma um pouco errônea, com muito ruído, Sim. se a gente for procurar por Tantra, a gente vai achar sexo. Que não tem nada a ver com Tantra, como eu já disse. A gente vai achar outras coisas. Porém, existem várias manobras aí. Eu já vi algumas manobras interessantíssimas. Naqueles sites lá que você sabe qual site que eu tô falando. Sabe, Se você colocar Tantra, você vai rodando ali, você vai ver que tem umas manobras mesmo. Tem algumas manobras que você mesmo pode aprender. Você pode fazer um curso com os meninos da consciência aqui, ó, os garotos da consciência. A gente dá curso de Tantra, se vocês escolherem. Então, você pode aprender algumas manobras para você fazer em você mesmo. Também você pode colocar cores para ativar esse chakra em você. Você pode colocar frequências para ativar essa energia em você. Tem comidas que vão ativar isso também em você. Tem meditações guiadas. Tem uma meditação guiada do Osho, Kundalinika, é sensacional. Você acha no YouTube também. Ele ativa essa energia tântrica dentro de você. Tem muita coisa que você pode fazer para ativar a energia tântrica dentro do seu corpo. Lembrando que o Tantra, ele não é um sistema de prática masturbatória. Masturbação é uma coisa, coleguinha. Tantra é outra. Manobra de Tantra é outra. Tá? Na minha cara. Não, mas, André, se eu me tocar, eu não vou liberar energia tântrica? Vai, claro que vai. Você abre o seu chakra básico e ele vai liberar energia. Só que será que essa energia vai ser nutritiva ou ela vai ser degenerativa do teu campo? Esse movimento, gente, eu vou ter que fazer, tá? Eu vou ter que fazer. Tire as crianças da sala, por favor, aí. Eu vou ter que Mamá, vai dar uma volta, por Eu vou ter favor. que fazer um movimento. Então baixa suas barreiras, para de ser safadinha, safadinho. Esse movimento não existe no Tantra. Não. Isso é algo conhecido pelos nossos corpos. Isso não existe. Foi receber Tantra em alguém e alguém te fez isso daqui? Isso não é Tantra, lindo ser. A ideia é que você fique com os olhos fechados, a gente coloca até uma venda na pessoa, para que seja sensorial. São toques, é sensorial, e isso nunca vai existir. Aliás, o seu corpo nem vai saber. É tão diferente receber Tantra, com tudo que está acontecendo com aquela música, com aquele incenso, com aquela luz vermelha, com os toques completamente diferentes. A vermelha você não vai ver com o olho. Mas a frequência tá ali, né? Um pouquinho. A não ser em uma manobra que todo mundo Tião. fica morrendo de vontade de tirar a venda pra saber o que tá acontecendo aqui nessa manobra. É que o que acontece é que quando você tampa um sentido, o outro Os outros aflora, afloram, né? sim. Então, Isso. se você tampa os olhos, já o teu corpo fala, e que eu vou sentir? E que vai Sim. acontecer? E que não sei o que? Então, fica em alerta. Exatamente. Tira a pessoa da sua zona de conforto. Sim. Então, aí você fica... E tira do entendimento, né, Marco? Porque a nossa mente, ela vai buscar entendimento pra tudo. Pra tudo pra nossa mente tem que ter uma lógica, Isso, tem que ter um a mente precisa sentido. entender. E o Tantra é uma energia. Não se entende energia, se percebe Sim, você energia. sente, né? Se sente. Energia é percepção, se né? percebe. Se percebe. Então, Quando eriça o copo. deu arrepiadinha, meu amor. Até os 12 anos era cosquinha, depois pode ser Tantra. Eu vou usar essa palavra agora. Não vou falar atenção, vou falar tantra. Nossa, eu tô com a minha energia Tantra bombando. O que é isso, tantra? É Tantra. É Tantra. É muito doido, né? A gente fala que essa realidade tem ruído e tudo mais. Não é só essa realidade, não. Agora o algoritmo também. Nós contratamos uma pessoa para cuidar do nosso Google Negócios, né? E das terapias todas que a gente aplica. Tantra a gente não consegue colocar no Google. Não. Não, é proibido. Sério? Como, eles O têm que ter Google um bloqueia. site, Não sei só o ele, quê. todas as redes Olha pra você sociais ver o bloqueiam. tamanho que isso tomou, né? Que tem a gente tem uma dificuldade muito grande da implementação. Então, como a gente faz, né, com o nosso negócio de Tantra? Indicação, uma pessoa veio receber amor, outra pessoa vem, indicou pra outra pessoa, pra outra, e por aí vai. Porque para divulgar esse negócio de uma forma um pouco mais ampla, Tantra tem bastante dificuldade em entrar, Por viu? conta desse desvirtuar, né, da palavra, da energia e da técnica. Infelizmente, uma
uma mecânica tão potente, uma terapia tão poderosa, tão curadora, às vezes é deixada de lado em detrimento do julgamento e das concepções errôneas que foram criadas a partir de mentes que não estavam na consciência. Não vou julgar essas mentes, simplesmente a gente percebe que elas não estavam no momento de acessar aquilo. Sim. Né? Porém, a gente tá agora com muitos terapeutas incríveis falando de Tantra, tem muita gente boa fazendo Tantra, mulheres maravilhosas, homens maravilhosos, pessoas não binárias, homens trans, mulheres trans, tem muita gente boa falando de Tantra e fazendo Tantra de uma forma incrível por aí. Aliás, nós fazemos Tantra para homens. Eu e o André, a gente é focado em Tantra para homens. Eu sei que aqui não seria interessante a gente ficar fazendo divulgação, porém eu vou fazer aqui uma divulgação do nosso trabalho e de outra pessoa. Se você é mulher, tá assistindo a esse podcast, e você escolhe fazer Tantra, tem uma pessoa maravilhosa chamada Rafa Dourado. Coloca aí no seu Instagram, Rafa Dourado, que você achará. Ele é uma sumidade no Tantra e vai ser uma grande contribuição para você. Se você for homem, procura a gente aqui. E é muito legal que um movimento lindo que a gente tem visto, Marco, Sim. é da procura do Tantra por homens. O Tantra, ele foi muito procurado, sempre foi muito procurado por mulheres, para tratar as suas questões de frigidez, de não chegar ao orgasmo, né? Justamente estamos falando em off, né? Isso. Que para muitas mulheres é difícil É muito difícil. chegar ao orgasmo, ou às vezes elas fingem para o Ou às vezes casal, elas né? fingem para chegar lá. Então, o movimento tântrico, ele sempre foi muito procurado por mulheres. E hoje, os homens estão se abrindo. E quando eu digo homens, não são só homens LGBTQIA+, não. E de todas as siglas que vocês imaginarem. A gente tá falando de homens héteros. Que hoje buscam trabalhar a sua sexualidade e as suas questões. A gente atende muito homem hétero. Muito homem hétero que chega até nós com questões ali com o seu próprio corpo, com a sua questão de ereção, com a sua questão de frigidez, de Que falta de também é libido. outra pressão da sociedade. Sim. Homem não pode broxar. Sim. Homem não pode bruxar, Mais homem não pode hétero. chorar. Homem hétero broxa. Sim, tá é um cavado, pecado. né? Pronto, cavou a Pecado. sepultura. Cavou a sepultura. Né? Então a gente, esse movimento da busca masculina pelo Tantra, e pelo Tantra, não pela massagem tântrica, pelo Tantra, tem nos deixado bastante contente, porque tem nos sinalizado, tanto para mim, para o Lei, para outros terapeutas também, de que a nossa voz está chegando lá. E o Isso. Tantra está sendo visto. E por ter também esses grandes ruídos, como a gente disse, vou voltar de novo nesse assunto para a gente encerrar, muitas pessoas procuram a gente para fazer Tantra com um olhar também diferente. Né? Vem por um olhar diferente. Com outras ideias, né? Safadinhos. E a gente traz tanta clareza sobre isso. O André costuma fazer uma piada bem que eu acho super interessante quando a pessoa pergunta assim: vocês fazem final feliz? Aí o André fala assim: feliz é que eu faço final feliz. Saia feliz. né? Você recebeu uma hora de Tantra e eu recebi o meu dinheiro. Pra mim é um ótimo final feliz. Pra mim tá perfeito. Final felicíssimo. Você sai daqui relaxado, liberado de um monte de caca que tava dentro de você, e eu ainda ganhei dinheiro por isso. Nossa, felicidade super. E eu sempre digo, né? Você não vai precisar transar. Você não vai precisar de sexo, eu te garanto. É tão profundo. Ah, mas será? Não. Eu falei, eu te garanto. Aliás, eu faço melhor, eu devolvo o seu dinheiro. Se no final você fala. Eu falo pra pessoa. E a pessoa vem e ela me fala no fez final. curso em marketing. Coelho Dantas. E eu sempre falo com clareza, porque de fato você não vai precisar. É sensacional. Bom, meninos, o Tantra tem uma limitação? É para todo mundo? Tem alguma faixa etária? Sim, algumas limitações, vamos chamar de limitações com relação ao Tantra. Primeiro, menores de 18 anos, não. Não é leve. Tá? Porque aí já enquadra outras coisas, entre outros lugares, né? Claro que a gente percebe que um corpo com 17 anos, ele tem muita energia tântrica. A gente sabe disso. Porém, nós vivemos em Hormonal uma... e não tão Isso. consciente, né? Nós vivemos em uma realidade... 16 anos não dá. Nós vivemos em uma realidade que tem suas normas e suas regras, e elas foram criadas e feitas para que elas sejam cumpridas e que elas criem um habitat E eles nos procuram, respeitável né? a todos. Procuram Eles bastante. nos procuram, 16, 17. Os adolescentes estão ali com o Tantra bombando. Porém, só a maiores de 18 anos. Outras questões sobre o Tantra. Se a pessoa tem alguma questão de saúde Não muito mais tratada. intensa, não tratada, a gente está falando aqui de ISTs,
primeiro a gente sempre pede para que a pessoa trate essa questão, depois ela pode vir receber o Tantra. O Tantra fala muito da biossegurança, né? Principalmente para o terapeuta, que está lidando ali, que está manipulando fluidos corporais o tempo inteiro. Então, as únicas duas limitações são essas. As outras limitações que as pessoas possam imaginar que exista, elas não existem pro Tantra. Ah, eu sou muito gordinho. Ah, eu tenho aquele negócio pequenininho. Ah, eu não consigo ficar ereto. Nada disso é um impeditivo para o Tantra. Muito pelo contrário. Muitas vezes, em um corpo com essas questões, a energia trabalha muito mais profundamente do que num corpo que está ali pronto para manobra. O que pode acontecer também se a pessoa não tem vulnerabilidade para receber. Já aconteceu inúmeras vezes de homens que me procuram e falam assim, nos procuram, né? E falam assim, eu não gosto que toca no meu membro. Né? Não gosto. Eu falo, olha, então, isso já é uma questão interessante pra gente tratar em Tantra, né? É o seu membro. Vamos tratar isso daí e tudo mais. Perceber o que pode ser feito. Não, eu não gosto. Tem como fazer Tantra sem tocar? Não. Não. Tradicional não. Tem o energético. Porque é lá. Eu não faço no porque bumbum, eu não faço... É lá. que o centro... Sim. São as 18 manobras terapêuticas lá. De uma em uma hora. Então, se a pessoa não gosta de fato, ela também não tá aberta pra receber isso. Porque tem pessoa que fala que não gosta, mas vou lá, vamos perceber como que é isso. Mas tem pessoa que fala, não quero, não gosto que me toque, então o meu trabalho não é pra você. Tem outros meninos incríveis que fazem Tantra de outra forma, com massagem e tudo mais. Talvez seja pra você. O nosso não é pra você. Várias vezes já aconteceu isso. O Tantra, eu costumo dizer que o Tantra é uma viagem sem destino, mas com propósito. Sim. Você não sabe onde você vai chegar numa sessão de Tantra. Você só quer ir. Você só quer ir. E isso já é uma questão a ser tratado no Tantra. Olha que percepção, né? Da pessoa não curtir, não ter prazer no órgão sexual dela. E eu falo sobre isso, mas a pessoa não tá aberta pra receber, aí não Aí se torna uma limitação. Agora, limitações físicas, as únicas limitações físicas realmente são essa questão de alguma patologia. Fora isso, todos são muito bem-vindos, sempre serão acolhidos no Tantra. O Tantra é um lugar de acolhimento. O Tantra não é um lugar nem de julgamento e nem de dureza e de pesadez. Muito pelo contrário. O Osho tem uma frase que eu amo, que ele fala, o perigo não está no Tantra, está em você. Sim. Toma essa. Agradeço, menino. Muito obrigado por vir aqui compartilhar o seu conhecimento sobre Tantra. Seu lindo. Antes de terminar, gente, eu trouxe uma frase do Osho que eu amo demais. É um livro que a gente leu dele chamado Tantra e Espiritualidade. Olha que frase sensacional. Não são as suas habilidades que mostrarão o que realmente somos, são nossas escolhas. Cuidado com os seus pensamentos. Eles podem se tornar palavras. Cuidado com suas palavras. Elas podem se tornar ações. Cuidado com suas ações. Elas podem se tornar hábitos. Cuidado com seus hábitos. Eles podem se tornar seu caráter. Cuidado com o seu caráter. Eles podem se tornar o seu destino. Uau! Gratidão, Marco, por esse convite. Obrigado. Gratidão a vocês que estão nos assistindo aqui, que estão prestigiando esse espaço conosco aqui. E eu vou deixar aqui uma consciência bem curtinha a respeito do Tantra. Existe uma vida antes do Tantra e uma vida após o Tantra. Quando você transita por esse espaço, quando você rasga esse véu, você escolhe atravessar esse véu, você verdadeiramente vai descobrir o que é viver. Então, tantre-se. Sigam a gente nas redes sociais. Rede social pessoal, Lele Abdala, André Molinari. Aí tem Tantra para Homens SP. É pra falar pra outro lugar? Lele Abdala, André Molinari e o perfil de Tantra é Tantra para Homens SP. Existe também o nosso podcast só de áudio, podcast old school só de áudio. Tá em todas as plataformas digitais, Caminho Sagrado Cast. A gente fala de tudo lá. É isso. Obrigado, meninos. Obrigado a todos. E, por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber suas notificações. Um beijo.